Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Sportnet. Tá no ar mais um No Centro do Jogo, o nosso programa de entrevistas sempre com grandes personalidades dos esportes. E obviamente não estou sozinha, tô com meu parceiro aqui, Álvaro Loureiro. E aí, tudo bem? Tudo bem, Yara? No Centro do Jogo chegando, né? Aquele momento em que a gente utiliza para bater um papo muito legal com os protagonistas do nosso esporte. E dessa vez não é diferente. Temos aqui um convidado mais do que especial, um cara que jogou muita bola e que vai matar a saudade de muitas torcidas por aí. Exatamente, que obviamente iremos chetar aqui no Centro do Jogo. Ele que fez história, gente, em vários clubes do país, artilheiro por diversas equipes, também jogou fora do Brasil, teve uma grande participação na França, a gente vai comentar sobre isso também. Mas vamos apresentá-lo então. Você já tem uma ideia aí de quem seja ele? Olha, ele era conhecido como o atacante pantaneiro. Fica a dica, hein? Será que o pessoal se Eu lembra? Acho que a galera lembrou agora. Marcou uma época, hein? E vou falar, como eu disse, de muitas torcidas. Exato. Então vamos dar as boas-vindas a ele, Alex Dias. Seja muito bem-vindo ao No Centro do Jogo. É um prazer estar contigo aqui. Prazer é nosso, Yara, Álvaro, no Centro do Jogo. Gratidão aí pelo carinho de vocês, pela lembrança, né? Acho que hoje faz uns 13 anos de fim de carreira, mas a gente sempre está nos esportes, acompanhando o Goiás aqui. Às vezes vou ao Rio, vejo alguns jogos do Fluminense, onde eu joguei, Vasco. No São Paulo a gente tem um camarote lá no Morumbi. E até mesmo na França a gente participa de alguns jogos da Champions League lá do PSG. Um prazer enorme estar falando com vocês. E vamos embora no Centro do Jogo. Aí sim, hein? Você já disse então que tá fazendo outras coisas da vida. E olha, eu sei que você pratica um esporte, que o meu companheiro de programa também fala disso, Alex, o dia inteiro, todos os dias, me azucrina com vídeos dele jogando. Vocês são parceiros de futebol. Em minha defesa, o Alex vai dizer e vai poder comprovar o que eu tô falando. Futevôlei é viciante. Depois que a pessoa é picada pelo bichinho do futevôlei, não larga mais. É ou não é, Alex? Não larga mais. Se o Álvaro jogar na direita, já tem um parceiro aqui na esquerda. Tanto é que é viciante. Olha! Sou da direita. Então é nós. Que o nosso cantor, meu ídolo, Leonardo, é apaixonado na fazenda dele, aqui em Goiânia, apaixonado pelo futevôlei. Henrique Juliano. Aí sim, ó, eu não fui ainda picada por esse mosquitinho, eu só fui picada pelo mosquitinho do futsal. Uma hora eu chego nessa, mas ainda eu deixo com vocês brilharem aí. Alex, olha só, a gente viu... Não, eu já entendi isso. No momento que eu entrar também não vou querer sair. Então eu deixo o brilho todo pro Álvaro aqui, que ele diz que tem um... Como é que aquele lá é do beijinho? Pinguinho de beijo. Pingo de beijo é jogada clássica também. O pessoal gosta pra provocar o adversário. É o diferencial dele, Alex. Qual que é o teu diferencial no futevôlei? Olha, o meu mais a defesa. O ataque eu sou meio... Às vezes cai algumas bolas, um dos meus cavalos que eu jogo, que são os profissionais do futevôlei, me orienta e às vezes cai, mas... Eu defendo bem, eu sou do jogo. A gente tem uma turma aqui em Goiânia, no Futevôlei Brasil, aqui no Moreira Esporte, que a gente joga, faz uns joguinhos apostados para dar aquela emoção, mas eu prefiro mais defender do que atacar. Olha, ele que fez história jogando no ataque, artilheiro de várias equipes, hoje joga na defesa. Mas ele tá sendo modesto. Eu já vi o Alex jogar, ele é do jogo, como ele falou, joga muito, participa de competições, né? Vira e mexe aí com os profissionais da área também. O Alex Dias tá se mantendo em atividade. Depois do futebol, tá brilhando muito no futevôlei também. Que demais, Alex. E você que se mantém, então, em forma, em atividade, praticando uma atividade muito legal, assim, caiu nas graças realmente do brasileiro, e o brasileiro vai muito bem nessa modalidade. Mas você tem acompanhado o futebol, os tantos clubes nos quais você trilhou uma caminhada tão bonita e tão legal e fez história, como o caso, por exemplo, do Remo, né, que conseguiu acesso esse ano, realmente uma felicidade enorme para os torcedores lá do norte do país. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você sentiu essa mesma alegria também, se você viu esse acesso. Acompanhei, foi em cima do meu Verdão, né, que hoje eu moro em Goiânia. Foi um pouco triste, mas também fiquei de um lado feliz, porque... Se não me engano, acho que 20 e poucos anos que o Remo, ainda eu estava jogando no Remo, que a gente disse que lá a torcida é tão apaixonada que disputou a primeira divisão. Se não me engano, foi em 93, 94, depois eu fui para a Europa. Mas fiquei feliz, sim. Claro que eu queria que os dois subissem.
Pena que o Goiás deu tava bem no primeiro turno, depois deu uma caída no segundo turno, não manteve, e o Remo também deu aquele sprint no segundo turno. E, infelizmente, eu tenho até um grupo lá do Clube do Remo, dos ex-jogadores, que eu comentei, ó, poderia dar os dois times, mas agora, infelizmente, só vai poder dar um. Mas fiquei feliz e espero que eles possam montar uma grande equipe, um grande elenco, porque o futebol da primeira divisão é muito difícil, é muito concorrido, a competição é difícil. Já começa agora em janeiro, né? Foi mudado pelo presidente da CBF, o Campeonato Brasileiro, e se montar, com certeza a torcida a cada jogo lá vai lotar, porque eu tive essa experiência lá no Remo. Ô Alex, até em cima disso é a minha pergunta, né? Sobre essa diferença da Série B, que a gente mostra aqui também na Sportnet, para a elite do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, tem muitos clubes que às vezes fazem aquela campanha de bate e volta, né? Chega, consegue o acesso, e aí chega na primeira divisão, acaba retornando para a Série B. Qual é o segredo? O que o Remo precisa fazer? Já tem uma torcida muito grande, uma torcida apaixonada. O que precisa fazer para conseguir uma campanha segura e se manter na elite? Olha, Aura, a torcida faz a diferença. Com certeza vai, a cada jogo lá, imagina Remo e Flamengo, Remo e São Paulo, Remo e Corinthians, com certeza mais de 60 mil pessoas. Tem que, eu não sei se eles vão manter o elenco, eu já vi que renovaram com o goleiro, com o Rangel. Eu acho que tem um grande diretor lá, que com certeza vai querer contratar. Eu acho que o Estado está envolvido, junto com os patrocinadores, montar um excelente time. Eu acho que não é 11, não é 16. A prova disso, você vê aí um Flamengo, um Palmeiras, que vem ao longo dos anos aí comandando o futebol brasileiro. Tem que ter um elenco, ó, Iari. Se não tiver um grande elenco, igual você falou, vai chegar lá, vai levar porrada. Claro que a torcida em si ajuda, mas se não tiver um bom time, a cobrança vai ser enorme. Então, se montar um grande elenco, eu tenho certeza que o Braz vai montar. Já fez por isso, já foi para lá e subiu o Clube do Remo e com certeza vai dar alegria essa torcida que é muito apaixonante. Eu sou muito grato à torcida azulina aí do Clube do Remo. E o Remo, no geral, é um time muito querido também, né? A gente fica feliz de ver a felicidade da torcida que acompanha pelo Brasil inteiro, que torce sempre, nas dificuldades, principalmente. Então é muito bacana ver esse momento. É aquele sentimento que se fortalece no sofrimento, né? Porque o Remo tá há 30 anos sem disputar a elite do futebol brasileiro. É muito tempo para o tamanho da torcida que tem, para a tradição que tem o clube, né? E agora, felizmente, vai disputar novamente a primeira divisão em 2026. E Alex, depois que você saiu do Remo, então, você teve uma passagem também bacana no futebol português e depois você volta pro Brasil, atua durante 5 temporadas no Goiás e realmente te mostrou de verdade, assim, pro futebol brasileiro, te colocou em alta novamente. Quais são as suas lembranças dessa época e quão importante foi o retornar pro Brasil? Olha, eu fiz um contrato de 5 anos quando eu fui vendido pro Boa Vista, saindo de Belém do Remo, né? E aí eu não me adaptei muito, porque na época lá podia jogar só 3 estrangeiros. E já tinha 2 que inclusive eram do Remo, que era o Rei Arthur e o Luciano Viana. E aí foi difícil, foi muito novo também aí essa minha transição lá pro futebol português. E aí eu volto pro Goiás, em 95, onde eu chego aqui para disputar o Campeonato Brasileiro, a pedido da contratação do Hélio dos Anjos, que eu considero um dos grandes treinadores do Brasil, um pai para mim que me ajudou muito na minha carreira. E aí fico aqui no Goiás, fico 1 ano de contrato, aí eu arrebento no campeonato estadual, aí o Goiás pede mais 1 ano de empréstimo, só que o Boa Vista queria me vender. Aí eu tenho que voltar para Portugal, fazer uma pré-temporada e dizendo que eu não queria ficar, não adiantaria eles estar me pagando, eu infeliz em Portugal. Aí eu volto pro Goiás, a gente é campeão estadual e já inicia aquele campeonato maravilhoso que a gente fez em 96, o Brasileirão, que foi todo mundo reconhecido. Lúcio Bala foi vendido para o Flamengo, eu fui valorizado, a gente chega para disputar uma semifinal contra o Grêmio e acaba perdendo. Foi o lugar que me colocou mais longe aqui, disputando pelo Goiás um campeonato brasileiro. E aqui eu fiquei, fui tetracampeão goiano, sempre fazendo gol, sempre
honrando a camisa do Verdão. E depois sou vendido para Saint-Étienne, para a França, junto com meu irmão Aloysio. O Alex, e é justamente, né, dessa nova passagem sua fora do Brasil que eu queria falar agora. Você ficou algumas temporadas, né, no Saint-Étienne, depois teve também um ano no PSG. Como é que essa nova experiência, você já um pouquinho mais rodado, né, um pouquinho mais maduro também como pessoa, como é que essa experiência te mudou como jogador, como pessoa, né, vários anos ali no futebol francês? Teve dificuldade na adaptação e taticamente mudou alguma coisa no seu jogo essa passagem na França? Olha, foi uma situação difícil no começo, porque o treinador, quando vieram contratar, era para contratar o Aloysio. E aí eu arrebentei num jogo contra o Inter, em 99, na Copa do Brasil. A gente até ganhou o jogo, mas naquele regulamento de um gol, o Inter fez um gol aqui, só que eu fiz 2 gols. Aí estava o diretor, que tinha até jogado a Copa do Mundo, o Gerard Soler, pela França. Ele me viu e falou, vamos levar os dois. E aí, no começo foi difícil, e aí de lá para cá eu caí na graça da torcida, fui vice-artilheiro do Campeonato Francês, escolhido 2 anos seguidos como um dos melhores jogadores estrangeiros. E a adaptação depois, a linguagem, a gente tinha um tradutor, mas com meu irmão Luiz foi um sucesso. E temos lembranças. Até hoje tem muita gente que na época, eu e a Aloysio, a gente não podia sair na rua de Saint-Étienne, era como aquela dupla de Romário e Ronaldo, fenômeno. Então foi uma experiência muito boa depois disso, né, que eu consegui a titularidade, jogar, e foi uma alegria muito grande. Estou até com o bonezinho aqui do Saint-Étienne. Que demais. Alex, um passarinho me contou que você tinha dificuldade também com a culinária da França, é verdade? Não, é que eu levei uma prima minha para cozinhar. Tanto é que às vezes eu morava num apartamento e o Aloysio na casa. E aí, às vezes, a gente revezava. E o Aloysio também tinha, o Aloysio casado com a Leilane, tinha a pessoa para fazer comida. Mas o que aconteceu, acho que esse passarinho, foi quando a gente estava no hotel, que a gente não sabia falar nada. E aí, como é que vai comer? O tradutor não estava, e aí passou aquele prato lá, estava eu, Aloysio, a família dele, e eu levei um irmão meu, que é um amigo, né? Que cuidava de mim, o Vaguinho. Aí ela passou um frango, um prato de frango. Falei, como é que não perder? Aí meu irmão saiu lá, a gente quer esse prato. E aí, e aí isso aí viralizou. Aonde a gente vai, a gente conta essa história, eu e a Luísa. E a gente não tinha um tradutor, aí o garçom foi lá e trouxe o prato, trouxe aquela banda de frango pra gente. Ficaram fera em Foi esse o mímica, então, passarinho, né? pra poder não... É, o passarinho foi esse mesmo. Pô, uma ótima Aliás, história. Yara, deixa eu até aproveitar essa deixa do Alex para falar um pouquinho dessa parceria com o Aloysio Chulapa, né? O Aloysio, assim, a imagem que ele passa pro torcedor brasileiro é uma das maiores figuras que já existiu e que existe no futebol brasileiro. Eu queria que você falasse, Alex, sobre essa parceria com ele. E o Aloysio é essa figura mesmo, assim, no off ele é mais figura ainda do que no online, é isso? Cara, em tudo, cara. Inclusive, o final de semana agora eu estava com ele, junto com ele, em Budas Artes. A gente fez um evento. A gente faz eventos aí pelo Brasil afora, ainda mais quando chega o final do ano. Mas o Aloysio é meu irmão, 7 anos jogando juntos, aqui do Goiás. Fomos para a França, depois no Paris Saint-Germain. Aí eu retorno para o Cruzeiro, ele continua ainda fora. Aí ele vem para o Brasil, para o Atlético Paranaense. A gente se encontra, eu pelo Vasco, e depois volto a reencontrar no São Paulo, que era um sonho de criança, né, da gente jogar no time que a gente torcia, que é o time do nosso coração. Então, falar do Aloysio, cara, é uma coisa só abençoada. É esse cara mesmo, é o coração bom, que ele sempre está ajudando as pessoas, ajuda a cidade dele até hoje, a Atalaia. É um cara que faz um Natal lá para as pessoas carentes, para as pessoas, um exemplo, tem evento da gente, que a gente tem um cachê que a gente ganha, ele reverte tudo em cesta. Então, esse é o Aloysio, é o rei do Danone, é um companheiro, é meu irmão. Então, a gente está até o fim da curva. Ô, Alex, pelo amor de Deus, convida a gente pra esse rolê. Você, Aloysio Chulapa, meu Deus do céu. Já está convidado, eu faço um jogo, vai ser o 10º jogo, né? Aqui com o Romário, amigos de Alex Dias, amigos de Romário. Vamos convidar vocês para vir cobrir esse grande evento aqui em Goiânia.
E tomar o Danone. Alô, nossos Boa! chefes! Então vamos mandar um alô pros nossos queridos chefes. Por favor, nos mandem. Fica a dica. Exato, nos mandem pra esse rolê. Seremos muito felizes fazendo essa cobertura, com certeza. Alex, você citou inclusive que você e a Luísa puderam jogar no time de coração de vocês, que é o São Paulo Futebol Clube. E vocês jogaram numa época muito gloriosa da equipe, com um clube sensacional, jogadores incríveis. E na sua concepção, assim, o que você acha que mudou tanto de lá pra cá? Porque você fez parte do elenco que foi campeão 3 vezes seguidas, né, do Campeonato Brasileiro. Começou lá em 2006, teve a figura emblemática do Muricy Ramalho. O que você acha que ficou pelo caminho do São Paulo que hoje o torcedor sente tanta saudade? Tivemos um time muito forte. Nesse ano de 2006, perdemos a final. Eu quase faço o gol da Libertadores. Então, Yara, eu acho que ficou aquele legado, né? Trocou diretoria, mexeu. Tanto é que o São Paulo, nessa época, era muito respeitado. Tanto que Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que hoje tá em alta, perdia para o nosso São Paulo. Então, acho que um pouco é de lá de dentro da diretoria, né? De eles não poder organizar, desde quando, na época era o Juvenal, fazia de tudo, se desdobrava, pagava bichos altos, salários jamais atrasavam no São Paulo. Então a gente tinha um elenco forte, não era 11 jogadores nem 16. O São Paulo fazia o que o Flamengo hoje faz e o Palmeiras faz. Era um elenco forte, era 2, 3 times. Então a gente conseguimos ganhar os títulos. E o São Paulo, pela torcida apaixonante, faz tempo que não ganha um título. Acho que, se não me engano, o último título foi a Copa do Brasil e a Sul-Americana de 2012. Então a torcida cobra da diretoria do clube e que ficou naquele negócio, né? Porque o São Paulo sempre chegava na Libertadores, sempre chegava para brigar. Então tem que ver isso lá com eles, né? Que mudança que vai ser feita. Eu acho que o ano que vem é ano de eleição. Para ver se muda, né? Porque o São Paulo é um time grande, é um time que. Eu acho que é um time que ninguém vai passar. Nós ganhamos tudo. É o tricampeão mundial. Eu acho que vai ser difícil alguém, ainda mais com essa mudança de mundial, de chegar onde o São Paulo chegou, ganhar esses 3 mundiais. Mas a torcida cobra, a torcida incentiva. Eu sempre vou lá acompanhar os jogos. A gente tem um camarote lá dos ídolos. E é difícil para o torcedor, né? Sempre lota, mas não vê o resultado. Ô Alex, ainda nessa temporada de 2006, São Paulo tinha um grande time, como você falou, um grande elenco. E você, como sempre na sua carreira, fez muito gol, só que nessa temporada tem um diferencial. Você também foi garçom. Você fez 11 gols e deu 11 assistências. Era um pedido especial do Muricy também? Era uma situação de jogo ali? Por que nessa temporada o Alex Dias foi tão garçom além de artilheiro? Olha, eu sempre era o nosso elenco, né? Às vezes jogava eu titular, às vezes Thiago Ribeiro, depois chegou outros jogadores, o próprio Leandro Guerreiro, junto eu também com a Aloísio. Então tinha várias mudanças. O Muricy tinha um, um leque de atacantes que fazia esse revezamento. Então, acho que não era só fazer os gols, era ter a capacidade de alimentar nossos parceiros. Aí depois veio o Ricardo Oliveira também. Então, logo que eu cheguei, eu lembro que eu cheguei numa quarta-feira, no domingo eu já joguei um clássico contra o Palmeiras. Eu já fiz um gol, dei 2 passes pro Danilo, e de lá para cá a gente ficou já conhecido como se eu tivesse jogado há muitos anos no São Paulo. Olha, Alex, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta e eu quero muito saber realmente os detalhes. Quem foi o seu maior e melhor parceiro no ataque? Assim, diante de toda a sua trajetória no futebol. Olha, eu tive uma passagem com o Romário, todo mundo fala. O próprio Romário, na época, pediu para não queria falar com o Eurico pelo desgaste, pela minha saída do Vasco, para mim continuar no Vasco. Só que não deu tempo, porque ele estava indo num jogo. Inclusive, eu tava com o Eric Johnson no carro quando o Romário ligou. E foi uma honra ter jogado com o Romário, ter feito a parceria. Ele me colocou entre os 5 melhores atacantes que jogou com ele. Sou muito grato. A gente faz esse jogo de futebol solidário aqui em Goiânia, mas a Luísa a gente se completava. Foram 7 anos jogando junto, desde o Goiás, depois na França, depois no retorno
ao Brasil. É meu irmão que a gente, pô, todo dia a gente está se falando, meu parceiro, tanto dentro como fora de campo. Então a gente já combinava, a gente já jogava por letra. Tanto é que a gente fez uma tabela agora em Embu das Artes, foi coisa de louco. Como é que foi essa experiência de ter jogado com o Romário, assim, nos bastidores? Conta uma história que ninguém sabe, por favor, Alex. Porque, assim, no geral, a gente já sabe que vocês se deram muito bem no campo, só faziam uma grande dupla, mas conta aí um bastidor pra gente. Olha, eu vou contar uma num clássico. A gente jogou numa quarta-feira com o americano. Ah, primeiramente foi uma honra, né? Eu comecei no Remo, como a gente já falou no começo, e em 94 eu estava em Belém vendo o Romário nos dar o tetracampeonato. E quando eu cheguei no. Era Vasco Barra, se não me engano, no primeiro treino, ele veio, me deu aquele total apoio. Aí eu falei, gente, olha com quem eu tô aqui. Então passou aquele filme. E depois a gente foi se adaptando, eu fui caindo na graça dele, deixando ele várias vezes na cara do gol, correndo para ele e fizemos essa parceria. Mas o Romário era diferente, né? Tanto na área. Então teve esse episódio, a gente jogou com o americano e no domingo tinha um clássico contra o Botafogo. Aí jogamos, ganhamos de 2-1, um gol meu, outro dele. E aí eu tô saindo para encontrar o Ed Johnson no Porcão, que tinha um porcão ainda no Rio. Lá comemorar, tomar um chopp, churrasquinho, depois ia para casa. Aí toca meu telefone no caminho. Ele me chama de artilheiro. E aí, artilheiro? Tá onde? Falei, tô chegando aqui no. Não, vamos ali comigo. Aí ele tinha, acho que uma boate em Búzios, vamos de helicóptero, coisa e tal. Falei, não dá. Quinta-feira eu tenho que. O Eurico me mata se eu não for treinar, né? Às 16 horas, regenerativo. E aí lá o Romário foi. E aí eu fui treinar na quinta. Tinha o clássico no domingo contra o Botafogo. Na sexta, o coletivo. Nada de Romário. Sábado, dois toques, o rachão. Nada de Romário. Domingo, aí o treinador chamou, colocou eu e o Marcos Brito no ataque e chamou o menino, que era o sonho do menino, também ficar no banco, né? Num clássico contra o Botafogo, da base. Aí a gente, no domingo eu acordei cedo, tá? Tomei aquele banho, fui tomar o café, fiz a barba, fiquei bonitinho para o clássico. Aí quem chega? Eurico e Romário. Aí eu falei, ó, Marco Brito vai pro banco e o sonho do menino vai ver o jogo na arquibancada. Aí vamos pro jogo. Botafogo mete 3-0, para resumir. Aí voltamos triste pro vestiário. Aí o Romário dá uma chacoalhada no pessoal e o Eurico entra no vestiário, não podemos perder esse clássico, coisa e tal. O Romário fala artilheiro, eu falei, gente, né, a gente tem a oportunidade de fazer os gols, lá vamos segurar que dá pra gente empatar ou virar o jogo. Resumindo, primeira bola eu pego, cruzo o Romário, 3-1. Aí o Moraizinho, aquele ambidestro, batido com as duas, que nem adivinhava qual que era a perna boa, cruza Romário, 3-2. Aí eu cavo um pênalti, Romário, 3-3. Eu falei, treinar pra quê? Igual ele falava, vou treinar pra quê se eu já sei o que fazer? Sensacional, hein? Não, O espetáculo. único na história do futebol que pôde falar isso, né? Exatamente. E até me surgiu uma dúvida vendo o Alex contar essa história. O Alex, foi o Romário que te levou pro futevôlei ou é uma coincidência? Porque o Romário é um dos caras que popularizou o futevôlei aqui no Brasil, né? E hoje você é praticante também da modalidade. Foi ele que te levou ou não? Com certeza. Foi ele, mas eu aprendi muito com papel. Não sei se você lembra, na época era o auge, águia e papel. Sim. Melhor ombro do E mundo. aí, isso, melhor ombro do mundo. Mas realmente foi nas peladinhas lá nos torneizinhos que o Romário fazia e faz ainda. Acho que vai ter agora um Romário acho que jogou ontem com os amigos no Maracanã, a pelada dele, e vai ter agora no final de semana o jogo dele de futebol. Mistura os ex-jogadores com a galera. Infelizmente eu não vou poder, fui convidado, porque eu vou pro Pantanal ver minha mãe e passar o Natal com a minha mãe. Então foi o Romário, sim, que iniciou a minha carreirinha no futebol. Ai, que Que delícia! moral, hein? Vai pro Pantanal, ver a mamãe, que legal, bacana. E olha só, Alex, olhando pro futebol hoje, tem algum jogador que você vê e olha assim e fala assim, esse cara aqui joga parecido comigo, tem algumas características que assim, te sobra uma curiosidade assim para vê-lo jogar porque lembra você em campo. Tem algum? Olha, eu que eu posso te dizer, o Dudu
quando estava jogando no Palmeiras. Agora ele trocou, foi pro Cruzeiro e pro Atlético Mineiro e não está atuando muito. Mas o Dudu é quase as minhas características. E também o Vitor Roque, que está agora atuando no Palmeiras, que eu tenho impressão com certeza o que ele está fazendo vai estar ajudando a gente na Copa do Mundo ano que vem. Mas quem foi melhor? Dudu. Não, Dudu, mas olha. Dudu é mais velho que o Vitor Roque, né? Vitor Roque com certeza ainda vai brilhar na Europa. Viu? Muito bom. É isso. Grandes nomes do nosso futebol. Que Não, bom, né? E a gente tá citando ao longo da conversa com o Alex, né? Muitas lendas do futebol, né? Já falamos do Aloysio, já falamos do Romário, agora de Dudu, de Vitor Roque. Eu até queria te perguntar, Alex, assim, mudou muito da sua época de jogador, de quando você começou lá, jovem, para hoje? O futebol ficou muito mais físico e menos técnico? Porque a impressão que a gente tem, olhando de fora, analisando, acompanhando os jogos, é que a gente tem menos craques, Alex, hoje. Tem menos caras, assim, com uma capacidade técnica mais avançada. É só uma impressão ou o futebol tá mais físico mesmo? Olha, eu acho que está mais físico, concordo com você. E hoje também, você vê por causa da internet, muita gente, muitos atletas param de treinar. Eu, particularmente, aqueles gols que todo mundo via de vôlei, coisa e tal, não era por fazer, eu treinava. Eu terminava um treino, eu pegava o terceiro goleiro reserva, pegava os laterais que não jogavam, fazia os cruzamentos e fazia esse treinamento. Hoje em dia o pessoal não treina, acho que nem coletivo se faz mais hoje no Brasil. Então ficou difícil, amigo. E nesse perfil técnico que você está dizendo que você também desempenhava ali enquanto estava jogando, teve algum treinador que foi, assim, um fator determinante na sua carreira, que te ensinou bastante, que você tomou como alguém que fosse referência na tua carreira? Olha, eu vou citar uns 4 treinadores que me ajudaram muito na minha carreira. Vanderlei Luxemburgo, não preciso nem citar. Todo mundo fala que foi, para mim, um dos melhores treinadores que eu tive. Às vezes ele chegava, nem demorava muito na sua preleção. Hélio dos Anjos, Renato Gaúcho, Papai Renato, Muricy Ramalho. Eu coloco esses 4 aí. Mauro Fernandes também, que teve uma passagem muito boa aqui no Remo, que me ajudou muito a aprender a fazer. Ele me dava a liberdade que você vê hoje. Hoje eu fico puto, doido, quando o cara passa do meio de campo e volta a bola pro goleiro. Sendo que era mais fácil ele A perder gente a bola, também. vai ter muita... Isso não Exatamente. existe. Isso aqui é Vai um pra ranço cima. geral, Alex. Tenta o drible. Se você perder, vai ter 2 volantes, vai ter mais 4 zagueiros e o goleiro para te ajudar. Olha, Alex é gente como a gente, Álvaro. É isso. O mesmo sentimento que a gente tem Exatamente. quando vê um jogo e vê o jogador sair da intermediária ofensiva e voltar a bola lá no goleiro, o Alex também tem. É o que você falou. Gente como a gente. Alex, cara, anos e anos de carreira. A gente citou aqui times pesadíssimos, vários títulos que você conquistou. O Alex Dias, quando olha para a carreira do jogador Alex Dias, qual foi o momento mais alto? Aquele momento que você olha e fala, caramba, aqui eu tava no meu auge, aqui eu consegui jogar o melhor futebol da minha carreira. Em qual clube foi, Alex? Cara, eu vou ser até, sei lá, eu tenho que citar o Remo, porque eu já fui muito tarde, eu não tive base. Isso aqui o futebol, foi Deus o que me deu o talento. Eu tenho que agradecer muito ao Remo por ter aberto as portas para mim, agradecer o papai Elenilton, que foi ele que me levou. Um cara de Rio Brilhante, hoje mora em Rio Brilhante, foi gerente do banco que era gerente do banco do Clube do Remo. Então é gratidão eterna, primeiramente, ao Clube do Remo. E também lá eu fiz 2 gols de cinema. Gol de Fantástico, num clássico contra o Paysandu. Mas os auge também foi no Goiás, os 4 anos seguidos, que nós tínhamos um time. Olha o time que a gente tinha. Eu pela direita, Araújo pela esquerda, o rei do Danone, Aloysio, de centroavante, e aí atrás ainda Josué e Fernandão, eterno Fernandão. E no Saint Etienne, que eu fui 2 anos seguidos, passava poucos jogos, se é igual hoje, certeza que eu teria oportunidade na seleção, pelo tudo que eu fiz na França.
E são esses. E ter jogado ao lado do Romário, ó, jogado ao lado do Ronaldinho Gaúcho no PSG. Então, é essas lembranças que ficam da minha carreira vitoriosa. E você citou também da sua experiência internacional. O que você pode trazer para a gente de que você aprendeu no futebol europeu, que talvez o futebol brasileiro ainda não apresente, que o futebol brasileiro ainda precisa avançar? É horário, obediência tática, treinávamos demais, lá não tinha, meu Deus do céu. Então, se o treinador falava, você tem que fazer isso, se você não fizesse, era cobrado, ou às vezes nem no jogo você jogava. Era isso que eu aprendi lá. O Alex, e dessa passagem, né, do futebol europeu, assim, qual o jogador mais te impressionou? Que você enfrentou ou jogou junto, de repente? Qual jogador mais te deixou assim impressionado? Você olhou e falou: caramba, que técnica, esse cara aqui é acima de verdade, assim. Tem algum cara que tenha te impressionado dessa forma? Ronaldinho Gaúcho, jogamos juntos no PSG. O que ele fazia com a bola nos treinos era incrível. O que ele fazia nos jogos, pedalava, abusava, metia as bolas do jeito que queria, virava a cara e tudo dava certo. Ali era impressionante. O que você vê de mais diferente do PSG da época que você jogava para o PSG de atualmente? Olha, né, a gente tinha um time muito forte. Hoje você vê a estrutura, o Sheik que comprou, né? Tem dinheiro pra caramba, pode contratar a hora que quiser. Estrutura em si mudou algumas coisas que eu tive lá o ano passado na França, vendo o jogo da Champions League. Que mais que pode ter mudado? Mudou isso, é dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz acontecer. Pode contratar, tanto é que pô, veio Messi, veio Neymar, veio Mbappé, olha o trio aqui que tinha no PSG. Tudo é com dinheiro. Mas em si, de estrutura que eu tive lá no CT, foram poucas coisas que mudaram. O Alex, e até falando do PSG, né? A gente viu o PSG, principalmente depois dessa compra, né? Com muito dinheiro, investir durante várias temporadas em times estrelados, jogadores consagrados. O PSG chegou a ter no ataque Neymar, Messi e Mbappé. E foi quando mudou a filosofia, né? A chegada do Luiz Henrique, deu uma trocada ali na filosofia, teve um time mais forte, um conjunto mais forte que conseguiu vencer a Champions League, inclusive goleando a Internacional na final. Muitas vezes o futebol é isso, né, Alex? Não adianta você reunir também muitas estrelas, tem que ter uma união, tem que ter ali um conjunto para que o resultado aconteça, né? Com certeza. Eu acho que, sei lá, eu não estava lá durante para poder falar, né? Mas você vê que na época que o Flamengo tinha aquele time dos sonhos e não ganhou nada, que era Romário, Sávio e Edmundo. Então você vê que tem que ter união, tem que ter deixar um pouco a vaidade, sei lá, né? Não sei o que aconteceu, mas aí mudou, colocou as pessoas lá e conseguiram o título que ele sonhava, né? E Alex, assim, fazendo um revival, assim, olhando para trás na sua carreira, qual jogo você tem pra você que foi o mais difícil? Não pelo adversário, mas pelo contexto, algo pessoal que você talvez estivesse passando, um momento no clube. E qual que foi aquele que você também não esquece, que positivamente é o mais lembrado por você? Olha, eu vou citar o clássico que eu fiz um gol quase no meio de campo, mais de 60 mil, 70 mil no Mangueirão contra o Paysandu. Então eu faço um gol que quase todo mundo tentou, e eu fiz um clássico, nós ganhamos de 2-0, ficou na minha lembrança. E o jogo aqui pelo Goiás, foi no meu aniversário, 26 de maio, Leandro e Leonardo cantando na Pecuária. Ninguém sabia nada, eu já tinha programado a festa. Era um clássico, os dois times poderiam tanto eu perder como ganhar. Mas Deus iluminou, eu fiz 2 gols, nós ganhamos de 3-1, se não me engano. E fui comemorar, passei ainda para ver o melhor do mundo. E só para avisar, o meu apelido Pantaneira é por causa do Leonardo, cantor. Ele que tinha muito Alex Dias, Alex Talento Azul, outro Alex Oliveira, e ele falou: você tem que ser Alex Pantaneiro. Olha que demais! Bastidores de um Pois apelido, é. hein? Aham.
Ô Alex, aproveitando a sua presença aqui, uma das estrelas aqui do nosso canal é a Copa da França. A gente vai mostrar, inclusive, nos próximos dias, né, os gigantes da França todos em campo. E eu queria aproveitar a sua experiência no futebol francês, de várias temporadas, né, para você falar um pouquinho para a gente da importância que tem essa competição, que é uma competição que envolve todos os times, todas as divisões, né, do futebol francês, e que é muito valorizada pelos times da França, né? Claro que tem a Ligue 1, mas o pessoal olha com muito carinho, com muito respeito pela Copa da França. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa competição. Olha, com certeza, é time de tudo quanto é lado. Eu tive a felicidade de disputar várias vezes a Copa da França, inclusive fiz gol na neve. É uma competição que todo mundo quer ganhar, muitos times grandes, igual acontece aqui no Brasil, na Copa do Brasil, já perderam para time que nem divisão tem. Então é o sonho daquele time que não tem nada a ser conhecido, um jogador arrebentar nessa competição, ser comprado pelos times grandes. Então é esse legado que eu falo para vocês. E olhando para trás na sua carreira tão vencedora, de diversas experiências diferentes, hoje, com mais maturidade e tal, depois de uma vida toda jogando bola, você olha e pensa que tem alguma escolha que você deveria ter feito diferente? Olha, eu acho que não. Todo mundo fala da minha saída do Vasco, onde eu estava fazendo essa parceria com o Romário, tanto é que eu não quis sair do Vasco. Foi as situações que ocorreram que vai acontecendo e eu fui. Todo mundo na época me chamava de mercenário, mas não foi. O São Paulo pagou o Vasco. Eu não ganhei, era para mim ganhar uns 5 milhões que na época foram pagos. A maioria do verdadeiro, eu já falei em outros programas, em alguns podcasts, o verdadeiro torcedor do Vasco sabia e soube da minha valentia. Às vezes ia jogar machucado, honrei a camisa do Vasco em pouco tempo, mas eu não queria sair de lá. As coisas foram acontecendo, atrasando o salário, teve a oportunidade de eu jogar no time do meu coração, eu não pensei duas vezes. Então, acho que eu repetiria de novo e acho que não tem nenhum arrependimento. Acho que só faltou, eu mesmo falo, ter uma oportunidade de ter vestido a camisa da seleção, que é o sonho de todo profissional, né, que quando realiza esse sonho. Mas também sou feliz por tudo, só agradeço, só gratidão a tudo. Alex, uma pergunta agora muito séria, Alfa. Como você gostaria de ser lembrado no futebol? Nossa, que pergunta séria, hein? Yara Alva, né, respondendo. Eu acho, pela minha reverência, pelos gols que eu fiz, muitos falam artilheiro dos gols bonitos, pelos amigos que a gente fez dentro do futebol. É difícil eu falar, né, mas, pô, eu sou querido por todos. Aonde eu vou, nunca tive uma encrenca, e a maioria até da torcida. Eu nunca, claro, eu sempre honrei os clubes que eu defendi e sempre respeitei a torcida adversária. Então, eu queria lembrar por isso, artilheiro dos gols pantaneiro, artilheiro dos gols bonito, né? Apelido aí que o próprio Leonardo, que sou fã incondicional da dupla, né? Leandro e Leonardo. Sou fã de sertanejo, das pessoas que o futebol pôde me proporcionar me conhecer. O amigo de Zico, meu ídolo, Zico, Romário, Careca, Milha, olha as pessoas que o futebol fez eu conhecer. Então eu sou muito grato e queria ser lembrado por isso. Sensacional, Alex Dias aqui com a gente. Alex, agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Centro do Jogo e desejar cada vez mais sucesso na sua vida e muito futevôlei também, né, meu parceiro? Vamos marcar essa pelada aí você aí no Rio, hein? Eu quero ver. Demorou. Isso aí eu quero ver. Isso aí eu vou. Vamos marcar. E também, vamos fazer pegar a... o papai Exato. Renato lá em Ipanema. Mas vamos. Tá fechadíssimo. Tá fechadíssimo esse rolê. Alex, um beijo pra você, boas festas e até uma próxima. Beijão pra todos vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo, com saúde, prosperidade. Beijo no coração. Muito obrigada. Valeu demais, Alex Dias.
que jogador e que resenha, né, Gente Yara? boa demais, né? A gente fica feliz quando a gente bate papo com um cara que fez história no futebol, que é super humilde, de bem com a vida, tem boas histórias pra contar. É isso no centro do jogo, Alton. Exatamente. E é um cara que tem o carinho de muitas importantes torcidas do futebol brasileiro, né? Só para citar algumas aqui, como ele falou, Remo, Goiás, Vasco, São Paulo, fora do país também. É um cara que tem muita história para contar, viveu muitas experiências no futebol e tem toda essa humildade que vocês acabaram de acompanhar. É isso aí, a gente fica feliz, contente aqui com a nossa entrevista. Espero que também vocês tenham gostado. Então vão lá nas nossas redes sociais, @esportenetbrasil, dá uma comentada aí no que você achou da nossa entrevista e, claro, fica ligadinho e ligadinha que semana que vem tem mais. E a gente avisa tudo nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.